Saudações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em Física Brian Simon, e nessa frente 2 os nossos objetos de conhecimento serão ressonância e interferência. Será que uma ponte pode quebrar só com o passar dos carros? Eu vos apresento um fenômeno bem interessante denominado ressonância. E a justificativa pelo qual esse objeto vai quebrar, vai se romper, vai trincar, é porque a frequência emitida por uma determinada fonte deve ser exatamente igual a uma das frequências naturais do objeto e deve ter intensidade suficiente para fazer com que ele vibre tanto ao ponto de se romper. Perceba aqui, nesse experimento, vou fazer uma perturbação. Esses dois equipamentos são chamados de diapasão. A energia vai ser transferida ao pêndulo e ele vai entrar em ressonância, ou seja, na mesma frequência que a fonte está emitindo. Vamos então à interferência. Na verdade, um dos fatores que mais influenciam no enorme tamanho das belas e fascinantes e muito perigosas ondas do mar nada mais é que o fenômeno chamado de superposição das ondas. A interferência das ondas acontece devido ao cruzamento delas quando se movimentarem no mesmo meio. Essa interferência pode ser construtiva ou pode ser também chamada de destrutiva. Vamos então às definições. Na construtiva, nós temos aqui ondas ou pulsos que se encontram em concordância de fase, crista a crista ou vale a vale. Aí você tem uma interferência construtiva, ou seja, você tem uma amplitude da primeira onda mais amplitude da segunda onda. Temos uma amplitude, então, chamada de amplitude resultante, que pode ser calculada por essa expressão matemática que você está vendo à sua direita. Amplitude resultante é igual à somatória das amplitudes da primeira onda mais a da segunda onda. Já na interferência destrutiva, ela vai ocorrer quando os pulsos se encontrarem em fases invertidas, ou seja, crista com vale. E também temos uma amplitude resultante a computar, que vai ser a diferença em módulo da amplitude número 1 da primeira onda menos amplitude 2 da segunda onda. Vamos só detalhar algumas coisas para vocês aqui. Ondas estacionárias. Número 1. As ondas estacionárias são ondas obtidas pela interferência de duas ondas iguais, que se propagam no mesmo meio em sentidos contrários. Número 2. Entende-se por ondas iguais aquelas que possuem a mesma frequência, a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda e a mesma velocidade. Número 3. Para você considerar uma onda estacionária, geralmente acontece na superposição de uma onda com a sua respectiva onda refletida. Vamos então a uma interferência denominada de interferência unidimensional. Você pode ver os ventres ali como pontos onde ocorre uma interferência construtiva. Esses pontos vibram com amplitude máxima. Essa amplitude máxima ela é dada pela expressão AR, que é a amplitude resultante, é igual a 2 vezes a amplitude inicial. Já nos nós, como você pode perceber na ilustração, são pontos onde ocorre sempre interferência destrutiva. Se a interferência é destrutiva, então nós temos uma amplitude resultante igual a 0 em cima do nó. Muito bem, uma das habilidades que você precisa desenvolver é a análise gráfica. Perceba aqui que temos vários nós no ponto de equilíbrio, correto? Temos alguns ventres. E de lá podemos retirar as seguintes informações. Se nós temos 2 nós consecutivos, podemos mensurar meio comprimento de onda. Se nós temos 3 nós consecutivos, então meio mais meio, temos um inteiro, temos um comprimento de onda. Também podemos retirar o comprimento de onda
de ventre a ventre. A cada ventre, a cada ventre consecutivo a outro, nós temos meio comprimento de onda. Perceba na ilustração. Professor, mas se tivermos que calcular, se, por exemplo, ele mensurar a distância de um nó, consequentemente a um ventre. Então, perceba que você terá 1/4 de comprimento de onda. Interferência bidimensional. Vamos considerar 2 pontos importantes. Temos 2 fontes produzindo ondas na superfície da água com a mesma velocidade, em fase, isto é, as fontes apresentam a mesma frequência, criando ondas com mesmo comprimento e originam cristas ou vales no mesmo instante. Número 2, as linhas cheias representam as cristas e as linhas tracejadas, os vales, como você pode perceber na ilustração. Então perceba ali, você tem de uma crista para um vale meio comprimento de onda e de crista para crista um comprimento de onda. Crista a crista, interferência construtiva, crista vale, vale crista, interferência destrutiva. Interferência tridimensional. A interferência da luz só ficou evidenciada após a experiência de Thomas Young, que colocou entre uma fonte de luz, o anteparo, 2 telas, uma com fenda A, uma fenda simples, e a outra fenda dupla, B, como você pode perceber na ilustração. Em cada fenda ocorreu a difração, logo, cada fenda se comporta como uma fonte de luz, produzindo no anteparo figuras denominadas de franjas de interferência, que são constituídas por franjas claras, que no caso vão representar a interferência construtiva, e as escuras, interferência destrutiva. Da mesma maneira que a interferência de luz pode produzir escuridão, 2 ondas sonoras superpostas podem produzir silêncio, a famosa interferência destrutiva. Na interferência, a diferença de caminho das ondas, que eu chamo de ΔS, para o ponto P equivale, ΔS é igual a N multiplicado por meio comprimento de onda. E claro, você deve calcular essa diferença de distância entre essa fonte em módulo. Agora, o que é interessante. Como é que eu posso considerar a interferência destrutiva? Para considerá-la, é preciso que a diferença entre as distâncias desses pontos, as fontes, seja nula ou um número par de meios de comprimento de onda. Caso seja interferência destrutiva, é preciso que a diferença entre as distâncias desses pontos, as fontes, seja um número ímpar de comprimento de onda. Um número ímpar de meios comprimentos de onda. Vamos então a uma análise muito importante a respeito dessa interferência. Perceba na ilustração aqui, temos 2 fontes, correto? E 2 pontos distintos, o ponto Q e o ponto Q. Aí no tracejado você pode perceber a interferência destrutiva e no contínuo, na linha contínua, a interferência construtiva. Então vamos considerar os pontos que eu te falei, ponto P e ponto Q. Ponto P numa região de interferência construtiva e o ponto Q numa região de interferência destrutiva. Você vai calcular, você tem umas expressões matemáticas para memorizar, para você reter. A diferença das distâncias em função do ponto P é igual a 2 vezes N multiplicado por meio comprimento de onda. Já no ponto Q, onde ocorre a interferência destrutiva, você tem a diferença dos pontos, é igual, abre parênteses, 2N mais 1, fez parênteses, multiplicado por meio comprimento de onda. Aí você pode considerar N sendo igual a 0, a 1, 2, 3, etc. Nessa situação, problema. Reforço isso para você. Tranquilo? Vamos então às atividades.
A figura mostra dois alto-falantes, A e B, separados por uma distância de 2 metros. Os alto-falantes estão emitindo ondas sonoras em fase de frequência de 0,68 kHz. Lembrando que esse quilo equivale a 10 elevado à terceira. O ponto P mostrado na figura está a uma distância de 1,5 metro do alto-falante A. Supondo que a velocidade de propagação do som seja equivalente a 340 metros por segundo, a distância x mínima do alto-falante B ao ponto P, para que este ponto seja o ponto nodal, ou seja, o ponto onde ocorra a interferência destrutiva, é equivalente a... Pause o vídeo, tente aplicar a equação do slide anterior para interferência destrutiva. Caso contrário, vamos à resolução. Você tem então aqui, para computar o comprimento de onda, basta você aplicar a equação da onda, velocidade é igual a lambda multiplicado pela frequência. Ele retrata para você aqui a velocidade de 340 metros por segundo, multiplicado pelo lambda, multiplicado pela frequência que já estava em kHz, agora já o passei para hertz multiplicando por 1000, que é igual a 680. Esse 680 está multiplicando no segundo membro da equação, passará dividindo o 340, logo o comprimento de onda equivale a 0,5 metro. Aplicando a equação da interferência destrutiva na situação problema dos slides anteriores, temos aqui a diferença das distâncias é igual a 2 vezes n mais 1 multiplicado por meio comprimento de onda. Lembrando que ele quer o mínimo, correto? Então, vou usar n igual a 0. Então, você tem aqui 2 vezes 0. Vamos continuar desde o início. X é igual a 1,5 mais 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0 é 0. Deixa 1 aqui, correto? O comprimento de onda que você achou é 0,5. Então, tem 1,5 mais 0,5 dividido por 2. 1,5 mais 0,25, no caso, metade de 0,5 é 0,25. Temos, então, uma distância de 1,75 metro. Letra B. Mais uma atividade, comumente são vistas na televisão cantoras líricas que conseguem quebrar uma taça apenas com um canto. Indique entre os fenômenos apresentados a seguir qual explica esse fato da taça quebrar. Pause o vídeo e tente resolver, só lembrando que essa é uma questão muito tranquila para você. Alternativa letra A. Muito bem, ressonância. A cantora sendo uma fonte, essa fonte emitindo uma frequência, essa frequência vai ser conciliada à frequência natural da taça. Ressonância. Muito bem. Um forte abraço e até a próxima.